A história da nossa capela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Frutuoso Gomes, teve início pela necessidade e a fé de um casal chamado Francisco Frutuoso e Maria da Luz, que era conhecida por Mariela. Este casal habitava nesta comunidade e quando foi assim, pelas décadas de 40, Mariela adoeceu. Ela foi acometida de uma grave doença. Recorreu à medicina, mas se não obteve nenhum resultado. Os médicos não davam esperança para a enfermidade de Mariela. E um dia ela sentiu-se, tocada pela fé e convidou o seu esposo a fazerem uma promessa. E juntos prometeram a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que se ela chegasse a ser recuperada daquele problema, eles construiriam uma capela nessa comunidade. E aos poucos ela foi melhorando e sentiu-se curada. E quando sentiu-se curada, aí eles foram procurar pessoas que orientassem a construir a capela, ver como seguia os primeiros passos. Foram a Martins, que a paróquia era instalada lá, e falaram com o padre, que foi um bom orientador nessa situação. Ele até se comprometeu de mandar fazer a planta da capela, e assim foi feito. Eles voltaram. Aí quando foi no ano de 1943, o padre chegou com a planta da capela pronta. E neste mesmo ano eles se prepararam, trabalhando, promovendo barracas, promovendo festa, fazendo arrecadação, juntando os recursos. Passaram o ano de 43 trabalhando. No início de 1944, aí entraram em ação mesmo e começaram na construção dessa capela. Foram construindo, o ano parava, a falta de recursos, depois continuava, e assim foi feito. Eles, antes de começarem nesse serviço, primeiro eles pensaram no terreno, aonde construir. Como ele já tinha uma parte do terreno, o Francisco Frutuoso doou, mas aí não tinha muita noção do espaço, comprou mais uma parte, associou ao terreno que já tinha, que ficou um vasto terreno, com 200 metros de comprimento e 80 de largura, onde muitas famílias foram se agregando e construindo aqui ao redor, que até hoje tem as ruas, formadas aqui ao redor da capela. Mas eles continuaram construindo, até que em 1948 a capela já estava levantada, coberta, mas faltando ainda o piso, as portas, o altar. Faltava muita coisa, mas viram que já davam para as famílias se reunir, que a maioria das famílias todas eram católicas, e ousavam de fazer as celebrações nas suas casas. Faziam a igreja em saída. Naquela época eles já faziam a igreja em saída, iam celebrar das casas dos vizinhos, celebravam o mês de maio, celebravam as trezenas de Santo Antônio, mas não tinham um local certo para a oração.
E quando a capela ficou a ponto já de receber as pessoas, eles convidaram o padre do Lima, né? Nessa época era o padre Henrique Mick, que veio e deu a bênção com a introdução da imagem, que fizeram a compra em Recife. Em Recife foi que foram encontrar, na Casa Roma, uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que entrou acompanhada com muitas crianças, tudo vestido de anjo, para fazer essa bênção. Foi uma alegria tamanha nessa comunidade, no dia da bênção dessa capela, que em seguida houve a missa celebrada pelo padre Fernando, que acompanhava o padre Henrique, e foi uma graça concluída e alcançada, tanto pelo casal Francisco Frutuoso e Mariela, como para a comunidade inteira, que essa graça até hoje nós continuamos usufruindo dela. Depois da construção de nossa capela, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, houve várias reformas. Primeiro, pelo projeto que o padre Zé Zilmar me falou, tinha a planta inicial, era de 2 torres. Mas como não tinha condições, fizeram só a igreja. E em 1979, construíram a torre que nós temos hoje, no formato de hoje, só uma torre. Daí para cá houve várias reformas, como fechar janelas, abrir portas laterais, construção da capelinha do Santíssimo, mudar do teto, mudar da telha, que era de telha de cerâmica de barro e foi botado de amianto, e agora fizeram forro no teto. E o piso também foi mudado, que era de cimento e foi feito agora de cerâmica. Quer dizer, e várias pinturas já foram feitas. Na década de 70, foi em alusão ao manto de Nossa Senhora, pintaram a igreja por fora de azul. Daí para cá já houve várias pinturas, né? E tudo de pó de pedra, né? A festa do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era sempre celebrada no dia 27 de junho. Aí Dona Mariquinha reuniu aqui na igreja Padre Zé Zilmar, Chico Tavares, Seu Francisquinho e várias outras pessoas, e eu estava presente também, que eu estudava no seminário, estava presente também, ela botando o projeto para ser celebrada no 2º domingo de outubro, porque era o mês que vendia o algodão e o pessoal tinha dinheiro para gastar no leilão, que antigamente as festas quase só em leilão, né? Tinha a história de uma barraca azul e uma barraca encarnada, que hoje é vermelha, né? A barraca azul, a barraca encarnada, aí cada um tinha seus leilões e às vezes disputava quem ganhava, somente isso. E hoje nós celebramos a festa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no 2º domingo de outubro. Segundo a tradição, foi trazido de Creta, Grécia, por um negociante que roubou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no século XV. Sua intenção era vendê-la em Roma. Durante a travessia do mar Mediterrâneo, uma forte tempestade quase fez o naufrágio do navio. Chegando em Roma, ele adoeceu e, arrependido, contou a um amigo sua história e pediu que ele devolvesse o ícone a uma igreja. A esposa desse amigo não quis devolvê-la, mas, após ficar viúva, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apareceu à sua filha, que continha 6 anos. E lhe disse para colocar o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em uma igreja, na igreja de São João Latão, ou então na Santa Maria Maior, em 27 de março de 1800.
1499. O ícone foi entronizado na igreja de São Mateus, ficando lá por mais de 300 anos. Em uma invasão, a igreja de São Mateus foi destruída. Os augustinianos que guardavam a obra levaram-na para um lugar oculto, onde permaneceu esquecida por 30 anos. Um monge muito devoto, antes de morrer, contou a história a um coroinha, que tempos depois se tornou padre redentorista e ajudou a reencontrar o ícone. Já em 1866, o Papa Pio IX entregou a guarda da imagem aos redentoristas e fez esta encomendação: fazei com que todos conheçam esta devoção. Fizeram então muitas cópias do ícone e a difundiram por todas as partes do mundo. De semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, o qual o anjo Gabriel apresenta 4 cravos e uma cruz. Ela é a Nossa Senhora da morte e a Rainha da vida, o socorro seguro e certo dos que invocam com amor filial. O centro da pintura não é Nossa Senhora, e sim Jesus. Maria é sim aquela que indica o caminho, ou como é mais conhecido, a via de Cristo.